Oi pessoal, aproveitando aqui para fazer mais uma correção de atividade. Hoje nós vamos estar corrigindo o EAD 18, beleza? Bom, no EAD 18 eu coloquei aqui o conteúdo de ângulos para vocês, de geometria, né? Então, primeira coisa, o que é um ângulo? Ângulo é a figura delimitada por duas retas que partem do mesmo ponto ou por dois planos que partem da mesma reta. Então, o que acontece? Quando eu falo dois planos, imagine o plano da parede com o plano do chão. Eles estão se encontrando e essa abertura entre a parede e o chão forma um ângulo. É a mesma ideia aqui. Aqui eu coloquei reta, né? Mas o ideal mesmo é semi-reta, que tem origem, mas não tem fim, né? Então, a semi-reta OA começa em O e vai para o infinito. Começa em O, vai para o infinito, passando por B, por exemplo. Então, aqui você tem duas semi-retas que definem uma região. Normalmente a gente usa a menor região, tá? Então, podemos representar um ângulo usando os pontos formados pelas suas semi-retas. Então, um ângulo pode ser o A, O, B. Lembrando que o vértice do ângulo eu represento com um acento circunflexo, né? Com o chapéuzinho do vovô, tá bom? Então, o vértice eu vou representar com o chapéuzinho do vovô. Podemos representar também com letras gregas, né? Alfa, beta, gama, teta, né? Dentre outras letras. Adotamos o grau, né, como unidade de medida de ângulos e utilizamos o transferidor para medir ângulo. Transferidor é essa meia lua aqui. Em alguns casos tem a lua inteira, né, ou seja, tem uma circunferência inteira. E essa circunferência, né, ou seja, essa coisa redonda, esse disco redondo, foi dividido em 360 partes. Cada parte a gente chamou de grau, né? Aqui só tem metade, então só tem 180 graus. Então, para medir com o transferidor, apoiamos o vértice do ângulo. Então, você vai pegar o transferidor, vai apoiar ele no vértice do ângulo. Lembrando que uma das retas aqui tem que ficar paralela, ou seja, o ponto A tem que ficar na mesma linha aqui do 0 ao 180, tá? Igual tá aqui. Imagina que eu coloque esse transferidor aqui em cima, né? Para poder fazer essa medição. Coloco em cima da figura. Ele é transparente. Em seguida, alinhamos uma das semi-retas do ângulo de acordo com a horizontal do transferidor, ou seja, com essa parte que eu falei aqui de 0 a 180. Logo depois, visualizamos o ângulo desejado e fazemos a leitura do ângulo formado no transferidor. Lembra que eu falei que é a menor medida? Então você tem que ficar esperto de onde está começando o zero, né? Se o zero está nos pontos interiores, então tá aqui. Se o zero está no ponto exterior, como aqui, ó, aí o seu ângulo seria outro, tá? Só que aqui nosso ângulo começou do zero, aqui na direita. Os submúltiplos do ângulo, né, são os minutos e os segundos. Ué, mas minuto e segundo é de hora? Sim, mas é também de grau, né? Por quê? Porque o grau também é um sistema sexagesimal, ou seja, que tem a ver com 60, né? Fazer grupos de 60. Um grau é 60 minutos e um minuto é 60 segundos. Exercícios. Represente o ângulo cuja medida é 38 graus, 27 graus, 40 minutos. Ah, tá. Aí aqui, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que escrever qual que é a angulação aqui, né? 38 graus. Então, 38 graus. Vou colocar de vermelho. 62 graus e 15, né? Se vocês colocarem esse I, né? 15 segundos. Bem simples, né? 20 graus e 8 minutos. E 8 minutos. 20 graus e 8 minutos está representado aqui. 12 graus, 13 minutos e 40 segundos.
Segundo é representado por duas aspas, né? O minuto pelo apóstrofo e o segundo pelas aspas. 1 grau, 25 minutos e 3 segundos. Tá? Só escrever isso aí bem simples, né? É bem reproduzir mesmo. Complete a lacuna com valor correspondente. Use a relação de submúltiplos, né? Relação de submúltiplos, né? Se não é de. Então vamos lá, né? 1 grau corresponde a quantos minutos? 60 minutos. Era preencher as lacunas, era só fazer isso. 3 graus. Então, se 3 graus em minutos é o quê? 3 vezes 60. Então, 180 minutos, né? Não precisa nem colocar a figura aqui, não, o apóstrofo, não. 1 minuto são quantos segundos? Está escrito lá, né? 60 segundos. Depois, 5 minutos são quantos segundos? 5 vezes 60, 300 segundos. Né? Cada minuto aí vai ter 60, então se são 5, é 5 vezes 60. 10 graus corresponde em segundos, né? 10 graus em segundos, como que é 10 graus em segundos? Vai ser 10, vou até escrever aqui, mais para frente aqui. Vai ser 10 graus multiplicado por 60 segundos, 60 minutos, quer dizer, cada grau tem 60 minutos, multiplicado por 60, porque cada minuto tem 60 segundos. Então vai dar 6 vezes 6, 36, 3... Então, 36 mil segundos, né? Era só resolver aquela continha que eu coloquei ali. 120 minutos em graus, são quantos graus? 2 graus, né? Porque cada 60 minutos é 1 grau. Depois, 360 minutos em grau, né? Então, dá 6 graus. Cada grau tem 60 minutos, né? 240 segundos em minutos, né? 240 por 60 dá 4 minutos, né? 4 minutos. E depois, 3.600 minutos, segundos, corresponde a quanto? Então, você divide por 60, vai dar 60 minutos, que 60 minutos é 1 grau, ou seja, em 1 grau tem 3.600 segundos, tá? Bom, classificação dos ângulos. Os ângulos podem ser, né? Reto, o ângulo reto é aquele que tem medida de 90 graus. O ângulo agudo é aquele que tem medida menor que 90 graus. 89 graus, 59 minutos é agudo. Obtuso é que é maior que 90 e menor que 180. Raso é um ângulo que é igual a 180 e ângulo de uma volta é igual a 360. Então vamos lá. Classifique as sentenças em verdadeiro ou falso. Os ângulos retos medem 90? Sim. A medida de um ângulo agudo é maior que 90? Falso, é menor, né? A medida de um ângulo obtuso é maior que 90? Verdadeiro. Um ângulo obtuso é maior que um ângulo agudo? Sim, qualquer ângulo obtuso é maior que 90 e qualquer ângulo agudo é menor que 90. 150 graus é obtuso? Verdadeiro. 91 graus é agudo? Falso. 89 é agudo? Verdadeiro. E 1 grau é agudo? Verdadeiro. Bem simples, né, gente? Essa aí. Era só olhar aqui no conteúdo. 4. Faça a leitura dos ângulos no transferidor e em seguida classifique o ângulo. Então eu tenho o ângulo A, O, B. Olha só, repara que o A, ele tá aqui, ele passa pelo ponto 0 e o ponto A está na horizontal do transferidor
E o B vai até o 30, né? Porque eu tenho que começar do zero. O zero está aqui, não pode ser esse zero aqui, né? Porque a minha reta está do lado de cá. Meu segmento de reta OA está na direita e não na esquerda. Então, quantos graus? 30 graus. 30 graus. Então, ele é um ângulo agudo. AOC. Então, a AOC, aonde parou? No 50, né? Tem que olhar do zero, ó. É o de fora. Então, tá nos 50 graus. Se é 50 graus, é um ângulo agudo também, né? Que é menor que 90. AOD, né? AOD é exatamente quem? Vou olhar o de fora, ó, 90 graus. E 90 graus a gente sabe que é um ângulo reto, né? Está definido aí para gente. AOE. AOE é 110 graus. 110 graus é um ângulo que obtuso, né? AOF. AOF é 140 graus, que também é obtuso. Né? Só olhar no de fora aqui, ó, vai seguindo, parou no 140. AOG, 160 graus, que é também obtuso. Agora vai complicar um pouquinho, porque eu tenho um ângulo BOC. O B começa em 30 e o C termina em 50. Então, de 30 para 50 andou 20. Então, esse ângulo aqui, ele é o quê? Agudo. Isso aqui foi porque eu quis dificultar um pouco a lista, mas aqui bastava você arredar o seu transferidor de modo que o zero ficasse sobre essa linha aqui, OB, ó. E aí você ia descobrir que ia parar no 20, tá? B, O, D. Então, ó, do 30 por 90 pulou 60. Então, 60 é também agudo. C, O, E. Né? Então, eu pulei do 50 e fui parar no 110. Que é o quê? 60 também. São dois ângulos congruentes, iguais ou congruentes, né? D, O, F. Então, saiu do 90, foi parar no 140. Então, é 10, 20, 30, 40, 50. Então, 50 graus também é um ângulo agudo. E D, O, G. Então, saiu do 90, foi para o 160, então percorreu 70 graus. É só contar, né, gente? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 graus. Que é também agudo. Tá ok? Então, gente, ó, bem simples a atividade. Já estava com o conteúdo aqui. Né? A gente faz rapidinho, fiz aqui com vocês, né? Só fazer a leitura mesmo, não tinha que fazer conta nem nada, era só visualizar mesmo, né? E é uma parte da geometria que é muito boa de trabalhar. No mais, é isso para a aula de hoje. Façam as correções necessárias e fiquem bem. Abraços para vocês.